In some major cities, fans waited in line all night to be the first to see Indiana Jones and the Temple of Doom. Not so in the Metroplex. Only 49 people saw the 9:30 screening. Do kids think Indiana Jones and the Temple of Doom is too scary? We'll find out on our 6 o'clock report. Bobby Wygant, Channel 5 News. Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Cruzar nas Telas. Joel! Douglas, você não é o Douglas. Primeiramente, sejam muito bem-vindos cada um que entrar aqui no nosso canal. Primeiramente, antes de começar o nosso vídeo, eu gosto sempre de agradecer a todos vocês por estarem apoiando o canal Cruzar nas Telas, de vocês estarem curtindo nosso conteúdo e vendo nossa evolução, você dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam arte do cinema. É como eu sempre digo, gente, eu fico muito feliz e muito honrado pelo seu apoio. Só de vocês estarem curtindo nossos vídeos e compartilhando para muitas pessoas que curtem a arte do cinema, para mim é uma honra ajudar essas pessoas e conhecermos mais a produção dos filmes também, sentir aquela vibe de cinema clássico. Então, muito obrigado mesmo, gente, vocês são top demais, tá sempre apoiando o canal. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top, muito obrigado mesmo, gente, vocês são incríveis demais. De coração mesmo. Rebolation, chão, rebolation. No rebolation, chão, rebolation. No rebolation, chão, rebolation. No rebolation, chão, rebolation. Rebolation. No rebolation, chão, rebolation. Anda ali, retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, tu mamá. Anda ali, retaca, taca, taca, la petaca. Aumenta, deixa o pandeiro de pagode. Rock, use drogas, não fume maconha. Cadê ver diversão? Venha pra cá. Vamos lá, vamos dançar. Delírio, vamos agitar. Cê é louco, cachoeira. Se é aquele inscrito top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso likezão, já arrebenta nosso like no nosso vídeo. Porque eu vou ver que eu estou curtindo nosso conteúdo, como também vai ajudar muito o canal. Então, dá nosso likezão, gente, que é de graça. Exatamente. Ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você. Hey, oh. Se é novo no canal e tá acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e ativa o sininho, gente, porque é de graça, você não vai se arrepender. Você ativando essa função, você não vai perder os vídeos novos que vai vir. Porque o YouTube ele vai notificar que vai ter vídeo novo, como também vai ajudar muito o canal. Você já é muito bem-vindo ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássico do cinema e vibe nostálgica. Então, se inscreva, gente, que é de graça, eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. O senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. Mas não será muito incômodo? Não, mas é claro que... Se você já curtiu nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando, gente, vai ajudar muito o canal, como pra mim vai ser uma honra ensinar as pessoas a arte do cinema. Porque o cinema é uma arte, mas é explorada com muitos detalhes e eles vão ser muito bem-vindos aqui. Porque eu creio numa coisa, gente. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou dentro dos meus olhos e começou a falar. Enfim, pessoal, continuando o canal, esses dias eu tava pensando em trazer um filme diferente pro nosso vídeo de hoje. É um clássico dos anos 80 que marcou os cinemas em 1984, foi uma das maiores bilheterias da época. Filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, lançado em 1984, que foi dirigido pelo diretor Steven Spielberg. Ele é um clássico do cinema e a gente vai avaliar no seu vídeo de hoje o que eu achei sobre, que na minha opinião é um clássico. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos construir, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Para começar nosso vídeo, eu gosto de explicar para os inscritos novos como funciona o nosso canal. Vou explicar como funciona. Nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá, nem lá.
Primeiramente a gente fala sobre a produção do filme, a gente vai conhecer como foi a ideia dos produtores, do diretor, a ideia dos roteiristas, as filmagens, como foi a gravação desse filme, a gente vai conhecer como foram os bastidores. A gente vai conhecer um site que é o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada, eles avaliam muita nota de filmes, e também eles são bem sinceros, que eu me baseio muito neles. Não, nada a ver, irmão. A gente vai conhecer também o resumo do filme, com mais ou menos a história, as cenas do filme, que esse é o diferencial do Cruzar nas Telas, que é mostrar as cenas para você sentir aquela vibe de cinema clássico e também nostalgia. Esse é o diferencial e eu creio que vocês curtem muito nossa vibe nostálgica. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E também os cruzados, que eu creio que vocês não sabiam e eu também não. Irineu, você não sabe nem eu. E a minha crítica baseada na crítica especializada, óbvio, com minhas opiniões. Você sabe como é que é, então vamos lá e vem com a gente. Pode começar? É aula de ginástica ou Já vai cantar? começou, né? Pode começar, é bom demais, né, cara? Ele tá ali pra Vai, se aquecendo. 10 polichinelo aí, 10 polichinelo. Tá aquecendo. Vai, exército, vai. Assim, pessoal, após o sucesso de Os Caçadores da Arca Perdida, lançado em 1981, que na época nem tinha o nome de Indiana Jones no título, era só esse título. E naquela época ele foi um sucesso de bilheteria. Então o que aconteceu? Steven Spielberg e George Lucas estavam planejando fazer uma sequência. Ou melhor, eles tinham planos desde o início de fazer uma trilogia. Olha como foi. Quando George Lucas se aproximou pela primeira vez com Steven Spielberg para Raiders of the Lost Ark, que é Os Caçadores da Arca Perdida, Spielberg lembrou: George disse que se eu dirigir o primeiro, então eu teria que dirigir uma trilogia. Ele tinha 3 histórias em mente. George descobriu que não tinha 3 histórias em mente, tivemos que inventar histórias subsequentes. Spielberg e Lucas atribuído o tom do filme, que era mais sombrio do que Os Caçadores da Arca Perdida, de seus humores pessoais, seguindo as separações de seus relacionamentos. Spielberg com Amy Irving e Lucas com Marcia. Além disso, Lucas sentiu que tinha que ter sido um filme sombrio, à maneira de Star Wars, Episódio 5, Império Contra-Ataca, de 1980. Foi o segundo ato sombrio da trilogia Star Wars. O nome do clube que aparece logo no início do filme é o Clube Obi-Wan, uma referência à série Star Wars, dirigida por George Lucas. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, pessoal, lá nos anos 80, quando Os Caçadores da Arca Perdida foi lançado, a gente acabou de dizer que ele foi um sucesso de bilheteria. Então, o George Lucas conversou com o Steven Spielberg de uma ideia para o futuro da franquia, já que ele deu muito certo e foi um sucesso de crítica e bilheteria. Então, o que aconteceu? O Spielberg lembrou que ele tinha plano de fazer uma trilogia do personagem. Mas o que aconteceu? O Steven Spielberg tinha planos, mas o George Lucas não tinha histórias em mente para continuar aquilo ali. Então, depois disso, eles dois se uniram para poder fazer um roteiro próprio. É tanto que o pessoal percebeu, os críticos, também o público e também os próprios produtores, que é o George Lucas e o Steven Spielberg, que é o diretor, que o filme ele seria um pouco mais sombrio do que Os Caçadores da Arca Perdida. De fato, eu vou falar nossa crítica pro final do vídeo, que eu achei sobre. Mas, continuando. Como eles perceberam que o filme ele seria mais sombrio, ele até lembrou de um Star Wars, que é o Império Contra-Ataca de 1980, que inclusive eu fiz crítica faz uns meses, foi nesse ano que eu fiz crítica sobre, que eu critiquei um pouco dele ser sombrio demais, mas ele não é aquele tema que é difícil de você assistir. Qualquer idade pode ver aquele filme, porque ele é muita ação. Então eles queriam basear nesse estilo sombrio, dizendo assim, pro Indiana Jones. Do demônio, a história do Que de fato deu muito certo. É tanto que tem até referência ao Star Wars, que é do Clube Obi-Wan, que aparece logo no início desse filme. É muito massa como o George Lucas já tinha em mente a fazer referência a sua outra franquia de sucesso, que é Star Wars, naquela época estava no auge da trilogia clássica. Spielberg aceitou e deu muito certo. É muito massa. É tanto que a gente vai conhecer agora uma ideia que o George Lucas aprovou nesse filme, que é um prequel. O que quer dizer um prequel? Quer dizer, ele é um filme que se passa antes desse filme. A gente vai conhecer melhor como foi. Lucas fez o filme uma prequela, pois não queria que os nazistas fossem os vilões mais uma vez. Então assim, isso que a gente acabou de entender, pessoal, que o George Lucas ele não queria que os nazistas fossem os vilões novamente. Que de fato voltariam nos filmes futuros, né? A gente sabe no filme de 89, até nesse filme desse ano teve referência a isso. Porém, neste filme aqui não tem nazista, assim como a gente está acostumado nos filmes de Indiana Jones. Porque a história se passa um ano antes. Pra você ter uma ideia, esse filme, Templo da Perdição, se passa em 1935. Os Caçadores da Arca Perdida em 1936.
Já o Última Cruzada de 1989 é em 38, né, ou seja, 2 anos depois, que é a trilogia clássica. O de 2008 é em 1957, e o filme desse ano, né, que é o Relíquia do Destino, se passa em 1969, ou seja, a Guerra Fria / Corrida Espacial. Porque a série Indiana Jones ele se passa em uma época específica, que é uma época muito antiga. Não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Você assistiu ou não o primeiro, porque ele se passa antes, né, melhor ainda. Então, ou seja, o George Lucas já tinha em mente esse negócio de prequel, né, até o Star Wars teve isso em 1999 até os anos 2000, né, que foi a trilogia prequel, né, que se passa antes. É bem curioso como ele já tinha isso em mente. É muito curioso. Vou conhecer agora as ideias iniciais que o George Lucas tinha em mente da história do filme. Olha como ele pensava. Lucas criou uma cena de perseguição de abertura que teve Indiana Jones em uma motocicleta na Grande Muralha da China. Além disso, Indiana descobriu um mundo perdido, Pastiche, com um vale escondido habitado por dinossauros. As autoridades chinesas recusaram-se a permitir as filmagens. Então assim, George Lucas inicialmente queria que Indiana Jones, o Indy, né, como a gente gosta de chamar, ele teria uma perseguição de motocicleta na Grande Muralha da China. E esse seria o início do filme, só que aí teria dinossauros também. Então o que aconteceu? As autoridades chinesas recusaram a que o George Lucas e Steven Spielberg, a produção, gravasse as cenas lá. Então não chegou a acontecer, tanto que a segunda ideia do George Lucas é um pouco mais exagerada. Olha qual é a ideia dele na segunda tentativa de roteiro. Lucas escreveu um tratamento de cinema que incluiu um castelo assombrado na Escócia, mas Spielberg sentiu que era muito semelhante a Poltergeist de 82. O castelo assombrado na Escócia lentamente se transformou em um demoníaco templo na Índia. Então, eu achei interessante que o George Lucas ele queria trazer um tema de terror para Indiana Jones, já que ele seria um pouco mais sombrio, né? Ele tinha em mente tipo, usar um castelo mal assombrado lá na Escócia. Porém, o Steven Spielberg ele não curtiu muito essa ideia porque é muito parecido com um outro filme, que é o Poltergeist, né, de 1982, que inclusive o Steven Spielberg ajudou nessa produção. E ele sabia que ia ser muito semelhante. Então eles descartaram essa ideia e a gente conhece mais um roteiro reescrito que a gente conhece hoje, que é um prequel que se passa antes do Indiana Jones 1, que é Os Caçadores da Arca Perdida, que ficou muito melhor. Só tanto que a gente vai conhecer agora a mudança de título, que o título foi alterado. Na produção, o título Temple of Death foi substituído por Temple of Doom. A partir de março de 83, Huck e Katz realizaram simultaneamente reescritas para o roteiro final das filmagens. O que eu achei curioso é que o título ele seria diferente, ele seria chamado de Temple of Death. Não seria Temple of Doom, como a gente conhece hoje. Eles mudaram para esse título para ficar mais parecido, né, como o Templo da Perdição, né? Mas na realidade seria de Templo da Morte, né, se fosse traduzido para o português. Ficou bem sombrio e bem dark, né? Mas aí eles mudaram para esse título que ficou mais emblemático à franquia, né? Que é estilo do Indiana Jones mesmo. Conhecer as filmagens como foi. Foi em 18 de abril de 1983 em Candy e depois se moveu para Studios em Hertfordshire, Inglaterra, em 5 de maio de 83, terminando a fotografia principal em 26 de agosto de 1983. As filmagens começaram em 18 de abril de 83 e foi finalizada no mesmo ano, só que meses depois, em 26 de agosto. Eles terminaram praticamente no mesmo ano para ser lançado no ano seguinte. Foi uma filmagem bem rápida, mas na minha opinião foi um filme bem gravado e muito bem dirigido. Claro, se tem esses dois aí, são os mestres do cinema. Pesadão! Tanto que vamos conhecer agora é o lançamento como ele foi. Jones, o Templo da Perdição foi lançado em 23 de maio de 84 nos Estados Unidos, acumulando 45,7 milhões sua primeira semana e quebrando recordes. O filme faturou 333,11 bilhões e mundialmente com 180 milhões na América do Norte, e a equivalente a 153,11 bilhões em outros mercados. Foi o terceiro filme de maior bilheteria do ano da América do Norte, atrás de Um Tira da Pesada com Ed Murphy e Os Caça-Fantasmas. Também foi a 10ª maior bilheteria de todos os tempos durante o lançamento. Como a gente acabou de dizer, o filme foi um sucesso de bilheteria e arrecadou lá nos Estados Unidos 45,8 milhões no seu lançamento na primeira semana e com o passar do tempo foi acumulando. É tanto que ele foi o terceiro filme de maior bilheteria da América do Norte, só ficou atrás de Um Tira da Pesada, que era com Ed Murphy e Os Fantasmas. É muito curioso ver que esse filme foi uma das maiores bilheterias daquela época. É muito massa. Então, teve até uma adaptação pela Marvel, olha como foi. A Marvel Comics publicou uma adaptação em quadrinhos do filme pelo escritor David Michelini e artistas Jackson Guice, Ian Akin
Brian Garvey e Bob Camp. Foi publicado como Marvel Super Especial número 30 e com 3 edições de séries limitadas. Eu achei curioso porque a Marvel Comics, como ela gosta de adaptar muitos quadrinhos naquela época, na década de 80, eles adaptaram esse filme para os quadrinhos, que são 3 edições, que é o número 30, que é um quadrinho super raro, a gente pode encontrar ele pela internet. Ele é muito massa saber que até a Marvel adaptou o Indiana Jones para os quadrinhos. Ele foi, gente, o vencedor do Oscar, sim, ele foi o vencedor do Oscar de 1985, de melhores efeitos visuais. É muito massa saber que esse filme venceu o Oscar, e que bom que ele é bem merecido mesmo. Lord Peterson and George Gibbs for Indiana Jones and the Temple of Doom. Well, thank the Academy and Steven Spielberg, George Lucas. Também o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada, eles avaliaram com uma nota bem ok. Pra você ter uma ideia, esse filme arrecadou uma nota de 77% no tomatômetro e 82% de pontuação pública. Em comparação com Os Caçadores da Arca Perdida, ele teve 93% no tomatômetro e 96% de pontuação pública. O tomatômetro é como se fossem os críticos avaliando, e já a pontuação pública é os fãs. O que isso quer dizer? Que o tomatômetro, que os críticos, diminuiu um pouquinho e também o público. Mas não afetou o filme, porque os críticos amaram e também os fãs, que é um clássico do cinema e o pessoal curtiu a produção que o Steven Spielberg e o George Lucas fizeram nesse filme. Olha o que os críticos disseram. Pode ser muito sombrio para alguns, mas Indiana Jones e o Templo da Perdição continua sendo um espetáculo engenhoso que mostra uma das melhores equipes de cineastas de Hollywood em formato vintage. Eu concordo, Indiana Jones no Templo da Perdição tem uma ótima produção, uma equipe competente para fazer uma sequência que chega ao nível do original. E que ele é meio sombrio, entre aspas, sombrio, mas ele tem uma pegada clássica do Indiana Jones que a gente conhece, de um arqueólogo e procurando tesouros valiosos. A gente vai conhecendo essa crítica pro final do vídeo, o que eu achei sobre, eu concordo com eles. Então assim, pessoal, vamos conhecer a história do Indiana Jones, sua primeira aventura solo, sendo assim, em ordem cronológica, né? Na verdade, a segunda, que se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida, lançada em 1984 em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Indiana Jones e o Templo da Perdição, a história ela é mais ou menos assim. Indiana Jones tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Ele descobre que uma mina onde crianças são escravizadas se depara com cultos e sacrifício humano nas catacumbas de um antigo palácio. Assim, pessoal, a história de Indiana Jones e o Templo da Perdição ela é assim, que a história vai se passar um ano antes dos Caçadores da Arca Perdida, em 1935. A gente vai conhecer o Indiana Jones procurando uma pedra preciosa. Mas o que aconteceu é que ele não esperava que ele iria para um palácio, né? E ele encontraria crianças também, sacrifícios humanos ali por um feiticeiro. Você cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Então na história ele vai ter que salvar essas crianças também, as pessoas que estão presas ali, como também conseguir o seu valioso tesouro. Então assim, é uma história bem interessante, ele é bem sombrio e também com muita ação. Dando como conhecer as melhores cenas pra vocês, que é aí que chega a nostalgia. A cena inicial que é excelente, já começa no Clube Obi-Wan, que é muito massa a cena. Only on special occasions. So, it is true. I suggest you give me what you owe me. Você acabaram de perceber que o Indiana Jones está com um terno bem familiar, né? Não sei de nada, não sou... Esse terno branco com preto. Pois bem, quando eu vi esse terno, eu pensei, será que é uma referência ao James Bond? Pois é sim. O Steven Spielberg confirmou que ele queria dirigir um filme de 007. Mas a MGM nunca aceitou ele a dirigir. Pelo fato dele não ser o diretor adequado, mas a MGM perdeu um diretor de respeito. E naquela época era o Roger Moore, que era o James Bond ainda, né? Tanto que ele foi recusado 2 vezes. E o Steven Spielberg nunca conseguiu dirigir até hoje um filme de James Bond. Mas ele é um sonho dele que até hoje nunca aconteceu. Sua vagabunda capivara! É triste, mas ao mesmo tempo eu queria muito que o Steven Spielberg tivesse dirigido. Eu acho que ia dar um filmaço. Mas que bom que ele botou até referência ao James Bond, que vocês acabaram de perceber, né?
e também alguns outros filmes. Por exemplo, no Indiana Jones de 89, o Sean Connery aparece, que é o primeiro James Bond. É muito massa ver como o Steven Spielberg é muito fã. É muito massa. O Indiana Jones envenenado, que também tem muita ação, é um clima bem tenso nessa cena. Tem a cena do avião que dá problemas, que é muita ação, também tem muita tensão. Tem a cena de uma vila indiana, que é muito massa a cena. That's more food than these people eat in a week. They're starving. The one you lost? But why would Maharaja take... Tem a cena de ação em um templo, que é bem tensa, a cena é clássico dos filmes de Indiana Jones mesmo. A cena de como é a mina de sacrifícios, que é bem tenso e é bem assustadora também, claro. A cena emocionante que Indiana é salvo por uma criança, que é muito bonita essa cena, me emocionei mesmo nesse filme. Tem a cena do carrinho na mina, que é excelente, essa cena é muito memorável. A cena de combate, que é excelente do filme, é clássico dos filmes. A cena final, que é da ponte, que é essa cena, é muito marcante, é clássico dos Indiana Jones e de lá, é muito massa e tem muita ação. O final do filme, que é clássico, incrível, que vai conectar com os Caçadores da Arca Perdida de 81, né, que é ao contrário a ordem cronológica, mas ele vai ter uma continuação futura, que é Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989. Pessoal, Indiana Jones e o Templo da Perdição foi um sucesso de bilheteria, ele arrecadou 331,1 milhões. Em comparação com o anterior, que é Os Caçadores da Arca Perdida, ele foi um pouco menor, mas mesmo assim foi um sucesso, que foi 389,9 milhões, foi um pouco menor, mas deu dinheiro. Para um orçamento de 28 a 28,17 milhões, ele foi um pouco mais caro. Os Caçadores da Arca Perdida foi 20 milhões. Foi um pouco a mais, mas valeu a pena e mesmo assim fez muita grana e foi vencedor do Oscar. Então já valeu muito a pena e teve muitas continuações, que na minha opinião a trilogia clássica é melhor, não tem como. É dando que vamos conhecer umas curiosidades para vocês que eu creio que vocês não sabiam e eu também não. Então vamos lá e vem com a gente. A cena que monta em Elefantes, o ator Harrison Ford sentiu diversas dores em que ele só piorava com o passar do tempo. Então ele foi levado de volta para os Estados Unidos, onde ficou internado e depois ficou uma semana se recuperando. O Harrison Ford ele se machucou na coluna. É dando que ele ficou muito tempo internado, é dando que as gravações pararam por um tempinho, bem rápido, até ele se recuperar. E depois o Harrison Ford retornou.
Então assim, desde os Caçadores da Arca Perdida, que é o primeiro filme da franquia, ele já teve uns acidentes leves, mas não tão grave assim. Mas nesse aqui ele teve um acidente que deu um problema para a produção, mas ao mesmo tempo deu certo. Ai, que dor! Ai, que dor! Curioso, né? O inicial seria com Indiana Jones, corrida alucinante pela muralha da China, mas a produção não conseguiu a liberação do governo chinês para que pudessem realizar essas filmagens. Com isso, o roteiro foi modificado pela cena musical. Como eu já acabou de dizer no início do vídeo, inicialmente Indiana Jones correria em uma perseguição alucinante na muralha da China, que na minha opinião teria uma cena muito lembrada. Mas como a gente acabou de dizer, o governo chinês se recusou e não deu certo. Então o George Lucas e o Steven Spielberg mudaram para esse musical do início do filme, que é bem lembrado pelos fãs. A atriz Sharon Stone foi convidada para interpretar a personagem Willy, mas diversos problemas em sua agenda impossibilitaram logo sendo substituída por Kate Campbell. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, a Sharon Stone ela seria a Willy, que é a personagem que a gente conhece no filme, que é a mulher que o Indiana Jones fica no filme. Porém, o que aconteceu? Ela foi substituída por causa do conflito de agenda. Ela estava muito ocupada. Da minha cabeça! Sai daí! Então ela foi trocada pela atriz, que é a Kate Campbell. Que, inclusive, por coincidência, o Steven Spielberg se casou com ela. Assim, eles se conheceram durante a gravação desse filme. Até hoje eles são juntos. É o amor no set de gravação, né? Muito massa. Meu. E promessa de romance. Sim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise crítica do que eu achei do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição de 1984. Vamos lá e vem com a gente. Hora do show! Pessoal, eu acho esse filme muito interessante para quem curte a série Indiana Jones, que curte esse climação com aquele tema mais assim, sombrio, dizendo assim, porque muitos críticos da internet que eu vi falando sobre esse filme, eles falam que o filme ele tem uma pegada sombria. Mas é como eu penso. Eu assisti esse filme e realmente eu achei ele tem um teminha sombrio aqui e ali. Mas ele não afeta o filme, como eu acabei de dizer. Porque esse filme, gente, ele foi lançado numa época que muitas pessoas curtiam Indiana Jones. E até hoje, né? E tanto que ele foi um sucesso de bilheteria. Então assim, dá pra você assistir sim Indiana Jones e o Templo da Perdição. Porque esse filme, gente, ele tem uma produção muito boa. O Steven Spielberg e o George Lucas trabalhando junto fez um filmaço dos anos 80. Que é difícil de explicar. Porque as cenas é esse filme. Porque as cenas de câmera são muito boas. As cenas de ação são muito boas na hora certa. As cenas de combate são muito legais. Principalmente quando o Harrison está em cena. Porque eu acho legal porque o Harrison Ford tem um carisma tão grande com esse personagem. Que até hoje ele é muito, assim, como pode dizer, apegado ao personagem. Porque quando ele voltou nesse filme desse ano, 2023, ele estava mais à vontade no personagem. Então assim, o Harrison Ford ele curte o Indiana Jones. Como também ele tem uma legião de fãs que curtem o personagem. Nós vamos perguntar, mas vale a pena assistir sim? Em pleno 2023 vale sim. Pra quem é fã da franquia, né? Porque a trilogia clássica é muito massa, de 81 até 89. Eu não estou desprezando o filme de 2008 e o filme de 2023. Porque esse filme desse ano e também o de 2008, eles são filmes bons. Mas a trilogia ela é muito lembrada pelas suas aventuras e pela história que ela é muito bem contada do começo até o final. Claro, ele se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. Vai ter problema? Pois bem, eu digo que não vai ter problema você assistir primeiro esse do que o outro. Porque como eu falei agora, ele é um prequel, né? Ele se passa um ano antes. Então assim, não vai ter problema, você vai poder assistir esse para depois assistir os Caçadores da Arca Perdida daqui pra diante. Então assim, ele é um filme que vale a pena assim, ele compensa muito seu tempo, porque ele tem ação, tem um tema sombrio na hora certa. Claro, ele não é todo 100% sombrio, ele tem esses momentos marcados na hora certa no filme. Então assim, ele é bem trabalhado e muito bem dirigido pelo Steven Spielberg. Eu curti muito esse filme, eu recomendo. Ele tem uma ação muito boa e ele é bem, assim, na história, na medida certa. Mas vai perguntar, mas que nota eu vou dar? Pois bem, eu achei o filme legal, ele tem uma produção competente, tem uma história que respeita o original e que tem a qualidade que é parecida. Porque tem sequências que não superam o original. De fato, esse filme não chega nem perto dos Caçadores da Arca Perdida. Mas a qualidade é a mesma, bate de frente. É muito boa e eu recomendo. Então, a minha nota, para ser honesto, eu vou dar uma nota 8. Porque é um filmaço e ele tem uma história muito bem desenvolvida para uma história que se passa antes. E que também tem o Harrison Ford atuando ali, é sensacional ele como Indiana Jones.
e o Steven Spielberg e George Lucas trabalhando para ser o melhor filme possível. Para um filme que teve pouco tempo de gravação, em meses, a minha opinião deu muito certo e é um clássico. Eu recomendo, é a única palavra que eu tenho a dizer. É sensacional. Assim, pessoal, esse é um filmaço de 1984 pelo diretor Steven Spielberg, que trouxe o Indiana Jones para uma pegada muito massa e que marcou o cinema na época e vencedor do Oscar de 1985. É sensacional. Indiana Jones and the Temple of Doom. You don't believe me? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso likezão, já arrebenta nosso like no nosso vídeo, porque vai ajudar muito o canal, como eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo. Então, dá nosso likezão, gente, que eu conto muito com sua ajuda. Hã? Hein? Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Se você é novo no canal, que tá acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, porque é de graça, você não vai se arrepender. Se você ativar nessa função, você não perder os vídeos novos que vai vir. Que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo, como vai ajudar muito o canal. E você já é muito bem-vindo ao canal Cruzar nas Telas. Só vai ter clássico do cinema e aquela vibe nostálgica. Então, se inscreva, gente, que é de graça, eu conto muito com a sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. O senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Se você já curtiu nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Vocês compartilhando, gente, vai ajudar muito o canal, como pra mim vai ser uma honra essas pessoas arte do cinema. Porque o cinema é uma arte, merece ser explorada com muitos detalhes e elas vão ser muito bem-vindas aqui. E uma coisa, gente, vamos ser os melhores sem crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Pastel de frango. Pastel de flango. Frango. Perereca. Peleleca. That's fine. Não, Go. perereca. Então assim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua compreensão e muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima, gente. Falou!